Bem-vindos ao Vox Talk, nosso bate-papo sobre negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o Regis Lanza, amigo nosso aí de longa data. Batemos um papinho aqui antes, eu levei quase meia hora para decidir tudo que eu podia falar dele, então eu vou fazer diferente dessa vez. Regis, cara, brigadão por estar aqui. Por favor, se apresente. Legal, César. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, Regis Lanza, eu sou coach especializado em liderança e trabalho focado em comunicação e produtividade. Então, atendendo líderes, empreendedores, pessoas que estão voltadas a essas necessidades, ajudando eles a dar um salto aí na vida. Show de bola. Bem, pessoal, então assista aqui que esse é o nosso Vox Talk. Bem, apresentações já foram feitas. Novamente, Lanza, cara, brigadão por estar aqui com a gente. Né? E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre a visão do coaching. Né? Então, não vou tomar a sua frente, vou deixar que você realmente toque o assunto. Mas o que é o coaching? Legal, César. Acho que é muito interessante a gente falar isso. Uhum. O coaching é uma metodologia. Uhum. Né? Hoje, primeiro, tem muita, a gente até falava um pouquinho disso, né? Tem muita confusão no mercado do que é coaching, do que não é coaching. Se acabou rotulando muitas coisas que não tem nada a ver com coaching como coaching, né? E a gente hoje batalha levando aí a bandeira do coaching levado a sério. Certo. Então, o que é o coaching? A gente pensar de uma maneira técnica, uma resposta técnica. O coaching é uma metodologia que ajuda o cliente a estabelecer o lugar que ele está, onde ele está hoje, o chamado ponto A, como é que ele está hoje, ter a clareza de onde é que ele está, entender claramente onde é que ele quer chegar, trabalhar uma meta de onde ele quer chegar, então o que a gente chama de ponto B, e ele vai trabalhar a conduzir, ou para ajudá-lo a conduzir o caminho do A até o B. Como é que ele faz isso? Através de metodologia, onde você pode aplicar em algumas sessões, são através de sessões, que ele pode aplicar ferramentas ou outras técnicas para poder fazer esse trabalho aqui. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente depois pode abordar lá na frente. Beleza. É sempre do hoje para o futuro. Por que isso parece ser uma bobeira, mas é importante? Porque quem trata do hoje para trás são terapias. É isso que eu ia falar, o psicólogo. É o psicólogo, é terapeuta. O coach levado a sério não se intromete daqui para trás. Nós não que entramos, você já viveu, né? Nós não entramos na área do psicólogo. Mas eu já vi caras que entraram. O cara tá fazendo besteira. Literalmente tá fazendo o que não Ou tem ele que tem fazer. dupla formação, ou ele não sabe o que tá fazendo. Exatamente. Acontece, eu tenho colegas de formação que são psicólogos e são coaches, então eles acabam usando isso, mas se o cara não tem formação e está entrando nessa seara, está fazendo besteira. O que acontece muitas vezes? O coach, ele é usado como uma metodologia coadjuvante numa terapia, junto com o profissional. Junto com o profissional que está atendendo. Deixa eu ver se eu fiz a leitura. Porque o profissional da terapia, ele está tentando ajudar o seu hoje, através de análise baseado no que você viveu no passado, mas o hoje só não resolve. O terapeuta tem que te levar para o futuro, para amanhã. E o coach pega deste ponto, então por isso a complementação. Exatamente. Vou te dar um exemplo real, naturalmente sem citar nomes, né, por questão de confidencialidade. Certo. Mas eu atendi uma coach que ela estava extremamente infeliz no trabalho que ela estava. E ela vinha fazendo um processo de terapia, porque aquele trabalho, e aí não é minha análise, foi a fala dela, né? Então ela era decorrência de uma série de experiências frustrantes que ela tinha tido no passado. Em relação ao trabalho, promoções que não tinham dado certo, assédios que tinham acontecido, uma série de coisas que estavam ali para trás. Então ela vinha tratando isso com a terapeuta. E ela me procurou para saber se ela queria descobrir se estava na hora dela trocar de empresa ou de carreira. Então ela queria saber o movimento dela de hoje para frente. No meio desse processo, tinha vários dias que ela chegava ali, eu tô mal, não sei o que. Eu falava, eu não posso. Não é comigo, né? Não é comigo. E aí eu pedi a ela, falei, você se incomoda se eu entrar em contato com a sua terapeuta para falar com ela? Ela falou, não.
teve aquele primeiro susto, não, pode falar. Como assim, né? Eu liguei para a terapeuta. Que são duas profissões extremamente confidenciais. Exatamente. Né? Ou seja, o que ela fala com a terapeuta, o que ela fala com o coach. São coisas confidenciais, a gente não vai abrir ali. Uma triangulação já dá um cenário de estranheza. Sem dúvida. Então, na hora que eu entrei em contato com a terapeuta dela, me apresentei, falei, olha, estou fazendo esse tipo de trabalho, está acontecendo assim, assim, assim. Como é que eu posso te ajudar ou ajudar esta pessoa para movimentá-la aqui? Como é que a gente pode fazer esse trabalho? E aí a gente montou um trabalho em conjunto, ela na área dela, eu na minha área, para poder fazer essa movimentação. E até foi interessante, porque a hora que a gente acabou a ligação, eu estava terminando a ligação com ela falou assim, olha, me permite fazer um comentário? Eu não sabia que coach era desse jeito. Eu tinha uma outra visão. Eu achei que... Ela tinha te procurado, mas... A terapeuta. A terapeuta? A terapeuta. Isso. Não, a terapeuta, quando a terapeuta a gente terminou a ligação, a terapeuta, ela ficou surpresa. Falou, cara, você não entrou na minha área, você me procurou pra gente conversar. Ela falou, pô, você tem clareza de onde é que vai, Não era essa a visão que eu tinha do seu tipo de trabalho, não especificamente você. Exato. Aí eu falei pra ela, essa é a diferença do coach levado a sério, do coach que fica entrando onde não deve. O coach levado a sério, a gente faz um trabalho diferenciado. Certo. E aí, para poder fechar esse caminho, no finalzinho de 2024, estamos em 25 já, né? Tô aqui perdendo a data. No último trimestre de 2024, essa cliente está numa outra empresa, está super feliz. Tá? Pô, mérito meu? Não, mérito dela que conseguiu fazer. Finalizou o processo de coaching com você, teve alta do processo da terapia, faz um acompanhamento ou não, natural. Não sei se ela teve alta na terapia, porque na hora que acabou o meu processo, ela seguiu. Então, de verdade, sendo impecável com a palavra, eu não sei o que aconteceu com a terapia, mas o nosso processo, ela terminou, ganhou autonomia, porque quando a gente terminou o processo, é muito comum. Se necessariamente o objetivo da pessoa, ela não bate na data que termina o processo, ele vai normalmente muito mais à frente. Lá pra frente, Mas a gente capacita essa pessoa para ter a consistência. E aconteceu exatamente isso. Ela terminou o processo daquilo que ela queria, seguiu, e ano passado ela conseguiu fazer essa transição, tá muito bem em relação ao trabalho. Me mandou uma mensagem, o cara me mandou uma mensagem, quando ela trocou de emprego, estava feliz da vida, mandou uma mensagem, falei, pô, fiquei muito feliz, claro, né? Lógico. E a gente vê, por exemplo, quanto esse trabalho, é isso que eu quis dizer, o trabalho coadjuvante. É um trabalho que a gente fez em conjunto, então a psicóloga sabia o que eu estava fazendo em relação a trabalho, naturalmente eu sabia que ela estava sob cuidados, então um cuidado que eu tive quando a gente estava encerrando, eu mandei uma mensagem para a psicóloga dela, falei, estamos perto de encerrar. A psicóloga dela me respondeu, não está no momento bom, você consegue segurar um pouquinho mais? Falei, consigo segurar mais uma ou duas sessões aqui para a gente poder trabalhar, até ela trabalhar lá. Percebe? Eu não sabia o que ela estava trabalhando, eu não preciso saber. Sabendo que está alinhado... É porque você tinha definido um norte para ela, ela tinha definido um norte para ela e você estava acompanhando. Sem sombra de dúvida. Então, como você falou, na última sessão que estava programada, ela não tinha atingido todos os objetivos, ele sim tinha traçado o caminho e tinha as ferramentas, os métodos para poder seguir. Que é uma coisa que eu defendo muito, a gente defende muito, né? O coach não pode gerar o que a gente brinca, chama de coach dependência. Sem você eu não vou. Exatamente. Você tem que capacitar a pessoa para que ela termine o processo, ela vá. O que acaba acontecendo eventualmente? Tem pessoas que querem um acompanhamento mensal, trimestral, quer um bate-papo para poder se alinhar. Perfeito. Ajuste de curso. Exatamente. Aí não é essa dependência, é uma questão até interessante para poder ajudar. O coach ele ajuda muito na questão da gente, às vezes, enxergar o nosso ponto cego, né? E olhando alguém que está olhando de fora é mais fácil a gente ver do que olhando no espelho. Quem não está no rodamuinho é mais fácil. Então é um exemplo bem didático e real de como é que a gente começa a separar aí o coach levado a sério daquilo que a gente às vezes escuta no mercado. Beleza, a gente começou aqui na introdução para falar um negocinho e a gente... Já falei um monte de coisa. A gente vai ficar aqui, sei lá até que hora vamos virar a noite aqui gravando, mas... Você citou algumas vezes aí, o processo de coaching, o método de coaching, o coach.
Explica um pouco Boa. essas diferenças, quais são os players, né, os jogadores, como que funciona tudo isso? Ótima pergunta, cara. E é legal, porque isso gera uma confusão até pela similaridade da palavra, né? E o inglês tupiniquim da gente aqui do Brasil, onde nada tem terminação, ou tudo tem terminação. Parece que tá tudo igual. O nosso Facebook, né? E você tem 3 caras aqui muito parecidos, né? Você tem o coach, você tem o coaching com ING no final e o coach com 2 Es. 2 Es. Então, o que é o coach? O coach sou eu, é o profissional habilitado a conduzir um processo de coaching. Sim. O coaching é o processo. E quem que é o cliente desse processo? O coach. Então, o coach é o profissional, o coaching é o método, é o processo, e o coach é o cliente que está te atendendo, trazendo numa linguagem mais popular. Esses são os 3 elementos básicos de um processo de coaching. Certo. Perfeito, muito bom. Muito bom trazer essa clareza. É bem legal, porque às vezes, como eu falei, né? A gente, no falar em inglês, aí, que são palavras que não são do nosso vocabulário, a gente verbaliza de forma totalmente incorreta, né? E todo mundo vira coaching, e vai virando, né? Porque, como se diz, né, César, além de serem palavras em inglês, são muito próximas, são muito próximas. Na nossa forma de pronúncia, às vezes passa exatamente no pior erro de pronúncia que o brasileiro tem com o inglês. Né? Terminar tudo com ti, né? Como você tem, batendo exatamente. Internet, Facebook, ou seja, aí pega coaching, fica essa bagunça. Pega exatamente, mas são esses 3 caras, são esses 3 players que a gente trabalha. Eu vou pescar outra palavra que você falou agora há pouco, né? Só estou prestando atenção, hein? Você citou que quando a terapeuta, né? Conversou com você após um momento em que ela ficou abismada e você citou, assim, essa é a diferença do processo de quem está fazendo coach levado a sério. O coaching levado a sério. Isso. Né? Mostra um pouco pra gente onde você enxerga isso, o que é exatamente isso, o coaching levado a sério. Cara, eu vou começar dizendo o que não é. Então, hoje a gente escuta muito falar assim, coach é charlatão. Por que se fala isso? Porque, de verdade, tem muito charlatão. Um monte, né? Tem um monte de charlatão no mercado. E essa talvez seja a primeira postura de quem defende o coach levado a sério se colocar. É reconhecer que tem um monte de charlatão e que nós não estamos na mesma bacia que esses caras. Tá? E por que tem charlatão? Toda profissão que ela tem um tempo de vida curto, quando eu falo tempo de vida curto, nós estamos falando aqui no Brasil de 10 anos. É considerado um tempo curto. Se você comparar com os Estados Unidos e Europa, fala 45, 50? Falando de 45, 50 anos. Mais ou menos. Eu ia fazer um chute em 1980, 85, né? Consolidação. O livro que a gente vai citar, que eu vou citar daqui a pouco para você, conta histórias de antes de 2000. Então, assim, tem registros já muito sólidos em relação a isso. E por que gera essa questão, essa bandeira? Essa bandeira é uma bandeira levantada. Eu fui formado pelo IGT, Instituto Jerônimo Temer, e o Jerônimo, eu trabalho em parceria, a gente tem um trabalho hoje junto com ele, do time dele, e ele levantou essa bandeira do coach levado a sério. Um coaching ser levado a sério e ter essa diferencial. O que é o coaching levado a sério? Cara, o coaching levado a sério é entender que você tem um método, que você tem limites, que eu não vou invadir a área do terapeuta, que eu não vou ser mentor, eu vou ser coach. Que eu não é uma questão de ferramentas, simplesmente descarregar um monte de ferramentas sem ter ordem. Pega o livro lá e fala, vamos ver o que eu vou aplicar hoje. É entender que existe um método que você traz clareza para o teu cliente, existem pilares nesse método para que você trabalhe, por exemplo, sem julgamento, com presença plena, buscando congruência, fazendo perguntas que levem a pessoa a ter reflexão e movimento. Né? Muitas vezes hoje o que a gente encontra no mercado, profissionais que se formaram às vezes, aqui eu não estou para falar mal de escola A, B ou C, muito pelo contrário, mas que estão com uma formação rasa, né? Fizeram uma formação de horas às vezes, e começa a se intitular tal como, sem entender o que está falando. Né?
O coach é um processo individualizado, é um processo que eu estou atendendo o César, eu posso até usar ferramentas, as mesmas ferramentas, mas para atingir objetivos diferentes, se eu estou atendendo o José, se eu estou atendendo o João, porque ele é individualizado, é um a um. Então não dá para criar uma máquina de ficar gerando isso tudo. Quando a gente pega essa diferença, a gente começa a separar o que é coach levado a sério do que não é. É o cara que começa e não sabe não trabalha objetivo, não trabalha movimento. Porra, por que o movimento é tão importante? O cara tá no ponto A e ele quer chegar no ponto B. Só tem um jeito dele sair do ponto A e chegar no ponto B. É se mexendo. Indo. Indo. Então, se o processo de coaching ele não leva a pessoa a esse movimento, ela não vai sair do lugar. Não fez função. Então, exemplos. A pessoa acaba fazendo, eu vou fazer um processo de coaching. Aí você vai lá, o cara dá uma palestra. Aí você tem alguma coisa contra a palestra? De forma alguma, eu sou palestrante. Mas enquanto eu estou dando palestra, eu sou palestrante, eu não sou coach, eu estou dando palestra. Aí a pessoa fala e dá uma régua geral, pega uma régua para medir todo mundo no final e diz assim, é isso que todo mundo vai fazer. Não vai rodar. Totalmente fora, né? Não vai rodar. Acho que talvez não exista ou exista das profissões algo que tenha que ser mais sob medida ou pessoal do que ajudar a pessoa a buscar o próximo ponto. Né? A generalização não existe. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto que mostra muito, denota muito a diferença do coach levado a sério. Qual outro? Pessoal, misturar eventos de alto impacto com coaching. Então hoje virou palestras motivacionais. Virou moda de novo. Você tem alguma coisa contra evento de alto impacto? Nenhum, eles são fantásticos. Faz parte do ciclo. Para aquilo que ele se propõe. Então, o cara vai numa palestra, a energia tá lá em cima, o cara pula, o cara quebra madeira. Já participei de eventos assim. Só que estes eventos não são coach. Não tem nada a ver com coach. Mas o cara que faz o evento, ele é coach. Também. Exatamente. Então, assim, não é porque ele é coach que ele tá, tudo que ele tá fazendo... O cara pegou o tá soltando pipa, olha lá, o coaching solta pipa. Não, não é. São coisas diferentes. Então, muitas das vezes, o pessoal coloca esse tipo de cenário, o evento de alto impacto, como um processo de coaching. Ficou muito comum. Só frase motivacional, desculpa. Não, é outro erro comum. O cara enche a pessoa de frase motivacional. Frase motivacional, ela pode ser... Tem bastante piada disso. Tem bastante, óbvio, porque o cara... Deu motivo. O pessoal deu motivo, alimentou essa questão. Um monte de frase de para-choque de caminhão. Não vai sair do lugar. Tem horas que você usa algumas frases de impacto, mas frases de impacto colocadas com objetivo. No momento correto, com um objetivo sem sombra de dúvida. Você não vai largar um monte de frases de impacto, terminar a sessão e falar agora se vira. Dá um caderninho pro cara. Se vira. Lê isso daqui, tem 1000 frases aqui pra você ler antes de dormir. Uma delas vai servir pra você. Esses são os 3 e o 4, a gente falou o primeiro, que é interferir na área de outras pessoas. Então, é interferir nas outras pessoas. E quando eu falo interferir, eu estou me referindo a interferir, por exemplo, a entrar em área de terapia, que não é, coach não é terapia. A gente sabe disso absolutamente, tem claro, quem tem a formação e vê, sabe. E também não entrar na área de mentoria. Existe coach que é mentor? Eu sou coach e eventualmente sou mentor. Nas áreas em que você viveu e se especializou. Tem as diferenças e fica muito claro o momento que eu estou conduzindo para quem me contrata para um processo de coaching e para quem me contrata para uma mentoria. É diferente, são bonés, são chapéus diferentes que a gente usa ali. Então, os eles podem caminhar em conjunto, podem ser complementares, mas muitas são coisas distintas. A gente aqui fazendo vai e volta. Quando você começou a explicar a parte, né, do coach levado a sério, me veio aqui à mente. Existem inúmeros institutos aqui no Brasil e mundialmente falando, mais ainda, muitos deles bem avaliados, reconhecidos, né, realmente de forma mundial. Mas o que me veio, a pergunta existe um órgão mundial, uma certificação,
algo que fale, por exemplo, eu fiz um curso com uma escola A. Eu posso usar oficialmente, né, o título de coach? Por exemplo, eu sou um advogado, fiz lá a OAB, posso advogar. Eu sou um médico, tirei o CRM, eu posso clinicar. O coach, basta qualquer escola você terminar uma formação e fazer uma sequência de atividades que é pós o curso, né, e realizá-las todas, isso te credencia? Justamente porque me veio à mente. A gente está falando aqui que a gente está começando a entender a separação, né, do joio e do trigo. E existe isso, mundialmente falando, certificado, reconhecido, que já começa a ajudar nessa separação, ou ainda não? Existe uma certificação, eu vou falar dela, mas não existe uma regulamentação. Então, o que é a diferença de certificação e regulamentação? Quando você fala do médico, por exemplo, o CRM, é um órgão regulador. Então, o advogado talvez fique mais fácil. O advogado, ele se forma, ele é advogado. Certificado. Ele é certificado. Quando ele vai exercer a função de advogado, ele precisa entrar no órgão para ser... Faz a OAB e passa a ser regulamentado. É o órgão regulador para ser regulamentado. Então, hoje, no Brasil, não existe uma regulamentação. Assim como, por exemplo, nós como da área de TI... eu ia falar aqui, mas não quero começar a chorar. Não, mas é legal a gente aceitar, porque assim, nossa, não tem regulamentação. Eu quero trabalhar com TI, o que eu preciso estudar? Inúmeras profissões hoje no Brasil não tem uma regulamentação fixa, formal, o que não desmerece a função. Aí você vai buscar apoio aonde? Nas certificações, nas instituições sérias que acabam certificando. Então, no Brasil, você tem hoje instituições muito sérias que trabalham. Eu citei uma até que eu me formei, que é o IGT. É uma instituição extremamente séria, e a formação do IGT, ela permite que você se certifique no ICF, International Coach Federation, que eu diria para você que talvez é o maior órgão em relação ao mundo, que também é certificação, né? Também não é regulador. Não é regulador. Né? Nem em outro país no mundo não existe regulação. Cara, dizer que nenhum outro país do mundo... Não, assim, acho que eu falei muito rápido, eu não quis dizer nenhum, nem em um. Existe algum lugar que isso é regulamentado? De verdade, eu não conheço um país que tenha regulamentação. Certificação, sim. Por exemplo, próprios Estados Unidos. Estados Unidos. Para a pessoa exercer o coaching, por exemplo, uma empresa contratar, a maioria das empresas não contratam se o profissional não tiver a certificação ou ser associado ao ICF. Porque ele pode ter se formado em outras escolas que tenham linhas similares e só... Por exemplo, meu certificado é do IGT. Instituto Jerônimo Temel International, ou seja, ele permite, como ele tem sede nos Estados Unidos, ele permite que eu faça a minha associação. As horas que eu fiz, tudo serve para garantir a minha associação. Eu não posso lá simplesmente bater na porta deles e dizer assim, ó, vou fazer minha associação aí, tá bom? Bom? Me manda o teu diploma, carga horária, o que foi colocado. Tem uma fichinha aí, não é assim? Não. Então você tem que comprovar para eles que você fez a formação. E aí você tem a associação ao órgão. Como eles também são certificadores, se eu quiser fazer um curso lá, eu tenho a certificação, posso fazer uma especialização e posso me certificar. Então só a diferença ali de associação para certificação. Esse é o órgão, cara, que para mim ele é o mais completo hoje em relação no mundo. Eu disse, Estados Unidos, por exemplo, empresas, quando elas vão contratar coaches, se o cara não for associado à ICF, não vai. Cara, vai ser muito difícil a pessoa contratar algum coach que esteja fora desse cenário. E na Europa, não tenho tanto dado da Europa para afirmar isso, mas alguns países que a gente tem parceiros, que a gente conversa, troca ideia, vai para uma linha muito, muito similar. E eu acho que o Brasil ele vai seguir, em algum tempo, algo parecido. Não sei se é ICF, não sei se vai se gerar alguma coisa aqui, mas no mínimo, vamos começar a se olhar para aquelas instituições que fizeram as formações. E hoje eu diria que talvez no Brasil, não quero aqui desmerecer, para não causar... Não vamos citar as normas, porque não é esse o objetivo, a gente está querendo valorizar. Sem dúvida, e até porque eu não conheço todas, então seria injusto da minha parte falar não julgar. Mas hoje tem 3 ou 4 que a gente conhece, que a gente sabe por exemplo, por frutos, por profissionais
que tem essa característica. Uhum. E é interessante, porque você percebe que são normalmente os profissionais que, quando tem que se posicionar em relação a isso aqui não é coach, são normalmente esses profissionais que tiveram esta linha de formação, não é exatamente Eles essa escola, vão mas lá essa linha. e se colocam. Então, por exemplo, um episódio que ficou famoso, só para dar um exemplo e Uhum. contextualizar para o pessoal todo que está vindo, que Uhum. está nos assistindo. Lembra na eleição de São Paulo? Uhum. A eleição de São Paulo foi um prato cheio. Daqui a pouco a gente fala do prefeito Pablo Marçal, né? Uhum. De novo, tem alguma coisa contra ele? Nada, cara, não tem absolutamente nada contra ele, nem conheço ele. Aliás, eu acho que em relação Mas a ele é coaching? isso é uma coisa. Ou ele é só palestrante? Cara, ele é um empresário. Uhum. Ele é um empresário que em algum momento. Acho que é bom a gente fazer essa conotação, César. Quando é que o nome do Pablo Marçal começou a aparecer para mim? Quando é que eu comecei a ver o Pablo Marçal com a associação dele com o nome coach? Quando ele fez, até apareceu no Fantástico, Uhum. quando ele foi fazer uma caminhada numa montanha com umas pessoas, e algumas pessoas estavam ficando pelo caminho, e ele, não negou socorro, não devia ter levado. E aí a mídia rotulou aquela ação de fazer a subida na montanha como uma ação de coaching. E aí começaram a chamar o Pablo Marçal de coaching. Uhum. Errado duplamente. Aquela ação, coach não leva ninguém para subir a montanha. Nós não fazemos isso. Isso era um evento de alto impacto emocional. Uhum. Ele tem uma empresa que tem vários braços. Uhum. Tem braço de formação, tem braço de produto digital, tem braço de imóvel, tem braço de fazenda. Cara, ele é um empresário. Ele é um gênio, né? Ele é um empresário. Ele é um gênio. Sim, eu não estou julgando se eu gosto, se você gosta, se alguém... Estou falando, né? É exatamente. Não estou julgando. Eu não estou falando se ele é meu parça ou se ele não é meu parça. Agora, negar que esse cara é um empresário de sucesso é negar o óbvio. Negar que só você não viu, negar né? que não tem talento para negócio. Porque ele faz. Né? É negar o óbvio. Né? Então, começou errado aí. Uhum. Foi aí que eu vi a primeira vez. Quando veio a eleição, o pessoal começou a tratar, chamado de coach, na mídia, como algo como se fosse pejorativo. Como muitas vezes a mídia trata até hoje. Até hoje, né? Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu entrei em alguns sites que tinha lá, o coach tal fez isso. Eu vou lá, eu olho lá e falo, mando lá escrito, isto não é coach. Isto não é coach. Já virou adjetivo, né? Virou adjetivo. Virou um adjetivo. Só que agora, cara, essas vozes estão começando a contrabalancear. Então, por exemplo, a gente falou do Pablo Marçal, aí foi perguntado para ele, essa pergunta é exatamente que você me fez. Cara, você é coach? Ele disse, não. Eu não sou coach. Eu fiz um treinamento uma vez, que era um treinamento baseado em perguntas coach, onde eu aprendi o poder das perguntas e achei muito interessante a questão da dinâmica das perguntas e uso essa técnica das perguntas até hoje em dia. Eu nunca atendi como coach, eu não sou coach. Não fez o processo? Não fez. Ou se ele fez fez uma formação em algum lugar, mas ele nunca atuou, nunca teve a intenção de atuar. Palavras dele. Uhum. Daquele momento em diante, durante a eleição, como é que a mídia começou a chamá-lo? Ex-coach. Ex-coach. Porra, cara, ele é empresário. Porque a intenção era diminuí-lo. Então, de novo, usar o coach não estou falando de linha partidária, não estou falando nada disso. Eu estou falando de... Era assim, esse aqui é empresário, o candidato XPTO, empresário. Candidato YZ, professor. Candidata não sei o quê, psicóloga. Pablo Marçal, ex-coach. Era o único candidato que, em tese, era rotulado por uma ex-profissão. Que ele não tinha. Porque ele não tinha. Né? Ele não tinha. Dito ali para ele. E a gente vê a mídia, lógico, a gente está falando que o coaching no Brasil, a gente falou aí, né, começando realmente a ganhar corpo dos últimos 10 anos para cá, né? Mas a gente vê que processos similares ou que eles tentam pegar carona no coaching acontecem em diversos programas, né? Não vou citar nome de programa, né? Mas reality shows onde pessoas estão num certo local e aí traz uma pessoa para fazer coaching com os participantes. Ou seja, como que um cara vem e fala 2 horas com um bando de pessoas ao mesmo tempo, sai e foi fazer coaching com pessoas. Como que é essa? É uma banalização em relação ao termo. Né? Uhum. E aí eles acabam misturando um pouco. Eu vou dizer assim, tem duas vertentes que eu imagino, sabe? Uhum. Tem uma parte, eu ainda acredito que tem uma parte que faz por desconhecimento.
Tá? Então aí essa parte eu vou dizer assim, cara, ok, não chegou a informação ainda. Tá. A outra, o que é o cara que faz por desconhecimento por misturar as coisas? Se você pegar a palavra coach e traduzir, é treinador. Treina. É treinador. É. Tá? Então você, eventualmente, você acaba podendo ter uma confusão na cabeça de alguém, que eu vou colocar o cara no reality show lá, eu vou ensinar ele como é que ele vai fazer, vou treinar ele para fazer isso. Então eu estou sendo coach. Mas aí, Você usa o coach da palavra, do termo em inglês. ele está sendo um treinador. Ele está sendo técnico, como a gente chama aqui como a gente chama no Brasil. Isso, você fala que no Brasil você tem a palavra técnico e treinador. Nos Estados Unidos, Coach. todo líder de uma equipe esportiva é É coach. coach, só que são coisas diferentes. Então, é nessa linha que eu falo, às vezes pode ser o desconhecimento do cara em relação a isso. Ok, esta linha aqui, entre aspas, você está perdoada. A semântica jogou contra. Semântica jogou contra, mas tem a outra linha que é tirar vantagem. Uhum. É aqui que entra o charlatão. É aqui. Ele abre o espaço, né? Fala, opa, tem aqui uma que entra o brecha. charlatão. Fazendo. Cara, você quer ver uma. Eu esqueci de um ponto. Você quer ver uma diferença do coach levado a sério pro coach charlatão? Uhum. O coach charlatão sempre faz promessa de resultado. O coach levado a sério não faz promessa de resultado. Eu jamais vou dizer assim pra você, cara, eu garanto que você vai fazer A, B, C, D. Eu não posso garantir. E quem vai fazer é Quem vai você. fazer é você. Como que você vai... Então, assim, você quer ter uma linha bem fácil para você perceber se o coach é levado a sério ou charlatão, se o cara tá te prometendo o resultado, Me contrata Esquece, que... cara. Já esquece. saiu da linha. Porque não tem como garantir. Essa promessa é uma promessa falsa, ele tá vendendo sonho. Aham. Eu vou trabalhar o máximo para fazer você chegar no teu objetivo. Mas se for Mas eu não posso vender isso como uma propaganda. Uhum. Me contrate porque eu vou fazer A, B ou C. Tem coach de 6 números da Mega Sena? Pois é, exatamente. Você começa a perceber a diferença do onde é que está o coach levado a sério do que não está. E eu estava falando só do posicionamento para fechar. Aí teve um debate, eu não lembro se foi um debate ou se foi um tempo do horário político, acho que foi um debate. Que o Boulos, para atacar o Marçal, e aqui, novamente, eu vou até olhar para o pessoal, não estou falando de posicionamento político, eu estou citando fato. Fato, né? Ele disse assim, pô, eu não sou coach de internet. Por que ele quis ser isso? Pô, cara vazio, cara sem conteúdo, esses caras tipo fazendo promessa. O Jerônimo, por exemplo, ele escreveu uma mensagem e se posicionou. Amigo, isso que você está fazendo, isso que você está dizendo que é coach, não é coach. Processo de coach é algo absolutamente comprovado cientificamente no mundo. Temos muitos resultados. Se você quiser fazer um processo comigo, eu te dou de graça um processo para você entender o que é coach e o que não é coach. No lugar de ficar difamando uma profissão que é séria e que traz muito benefício. Sem saber, porque muito provavelmente ele nunca fez um processo decente de coach. Falando nisso, a gente bateu um papo um pouco antes aqui da gente começar a gravação, né, sobre o lado da medicina, do bem-estar. Cita um pouco aí para o pessoal que está assistindo a gente, né, essa vantagem ou esse vantagem, esse benefício, né, que já é registrado isso. Hoje, cada vez mais se percebe a conexão entre a questão do tratamento e do ser humano. É uma coisa, se a gente for pensar, até natural. Porque a forma com que a gente trabalha as coisas, a forma com que a gente lida as coisas, fala-se muito, né? A gente até comentou isso, que vai entrar nesse ponto. Fala-se muito, o coach é o motivacional. Cara, não é o motivacional, mas ele precisa estimular a pessoa para caminhar. Né? Se a pessoa é diagnosticada, por exemplo, com câncer, como é que você vai falar para ela? É isso mesmo, mano. Espera aí que daqui a pouco você morre. Cara, não é isso. Ela vai acabar o tratamento dela. Ela vai se acabar talvez antes do tratamento. Você vai aumentar ao tratar o emocional dela. Quem vai tratar o emocional dela? É o terapeuta, é o psicólogo. Só para deixar claro, quando eu falo vai tratar o emocional. O médico vai tratar a doença, o psicólogo vai tratar a doença, o psicólogo vai tratar o mental e o coach pode trabalhar nas ações que ela vai fazer ali. Então, por exemplo, neste site, PubMed, só para dar nomes, né? PubMed talvez seja o site mundialmente, o site que tem mais pesquisas médicas no mundo. Você encontra ali pesquisas de Harvard, de Cambridge, de Berkeley, mundo. Tanto que é .com, não é nem BR, .com. Você vai encontrar ali estudos publicados, desde estudos randomizados, estudos que estão em fase de pesquisa, artigos científicos. Então, cara, é um baita site, eu uso muito disso. E eles têm ali, por exemplo, já estudos no plural, não é estudos no plural,
muito robustos falando do benefício do coaching oncológico. Olha que barato. Que é exatamente nessa parte. E por coincidência, cara, tem um amigo, um parceiraço, o Dr. Alex, Doc. Se o Doc vier aqui, mandar um abração para ele. O Doc, ele é oncologista, ele é cirurgião oncológico robótico. Muito legal. Então, ele faz esse trabalho e ele foi buscar uma formação em coaching pelo zelo dele em dar uma condição melhor na evolução do paciente dele pós-cirurgia. Enquanto o paciente está fazendo rádio, enquanto o paciente está fazendo químio, naquelas dificuldades. O que se percebeu esse estudo? Cara, estou simplificando em meia dúzia de palavras. Lógico, tá? lógico. A pessoa, muitas vezes, quando ela é diagnosticada com câncer, ela perde a expectativa de futuro. A primeira pancada dela é: minha vida acabou. Para muitas pessoas minha vida acabou. Ao estabelecer um novo caminho, ela ganha estímulo para continuar em movimento. E este movimento, ele causa um bem-estar maior, muitas vezes acaba sim ajudando na recuperação dela, porque há uma questão muito forte da questão mental, da questão física, né? Nosso corpo é muito congruente em relação a isso. Né? Então você tem uma congruência em relação a isso. E como ele trabalha essa linha. E se você procurar nesse site, PubMed, por exemplo, fiz hoje, comentei contigo, né? Atualizar antes de vir para cá. E você entrar no PubMed e fizer uma pesquisa lá, coaching, você vai ter mais de 38 mil artigos falando sobre como o coach se interage em relação a isso. Então, eu diria assim para você, em mercados que já estão consolidados, como o americano, por exemplo, ou a Europa, não se discute mais se o coaching ele é efetivo ou se não é efetivo. Já está absolutamente provado que ele é extremamente efetivo. Tem evidências extremamente robustas que ele é efetivo. O que se discute lá agora é: esse profissional é bom? Esse profissional serve para mim? Eu dei o exemplo, vou repetir para eles agora que o exemplo do médico. É como se fosse um médico. Não se discute se a medicina é boa. É necessária e boa. Não se discute se eu vou no médico A, se eu vou no médico B. Ou se eu tô com uma dor nas costas, eu não vou no gastro, eu vou no ortopedista. Então, dependendo daquilo, quero mudar de carreira, eu vou no coach de carreira. Eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu vou no coach de wellness, vou no coach de qualidade de vida. Então se discute hoje a capacidade profissional de cada um deles. Dentro de cada especialização. É só para dar uma outra informação científica, quando eu falei da questão de como é que o corpo como a mente precisa ser congruente com o corpo. Aqui nós não estamos falando de pensamento positivo, nós estamos falando de neurociência. Um desses estudos disse que eles pegaram um grupo de pessoas com diabetes e separaram esse grupo em dois. Normalmente as pesquisas você faz no mínimo essa separação para saber como você poder ter a comparação da evolução. Aí chegaram para o grupo, pegaram lá uma garrafinha de tipo whey ou de alguma coisa do tipo, assim, esse shake aqui, ele tem glúten, ele tem carboidrato e ele tem açúcar. Esse glúten que vocês vão tomar. Mediram a glicose antes e chegou para o outro grupo, disse: esse shake que vocês vão tomar não tem glicose, não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem glúten, não tem nada disso. Os dois grupos tomaram. Qual foi a medição após tomarem? O grupo que recebeu a informação que tinha, imediatamente a glicose subiu. O outro grupo permaneceu igual. Qual que era a grande sacada? Nenhum dos dois tinha nada. E os dois eram água saborizada. Os dois eram água sem nenhum tipo de coisa. Agora, principalmente que não podia pôr em risco o grupo do teste, né? Exatamente. Então, ao saber disso, nosso cérebro é congruente. Cara, eu estou tomando algo que tem glúten, que tem... Eu vou subir. Foi o único estudo? Não, eles fizeram um outro estudo, outro grupo de estudo, fizeram com alergia. Mesmo conceito, grupo A, grupo B, esse é alérgico, esse não é alérgico. Vou passar aqui na tua pele uma planta que você não é alérgico, e vou passar aqui o que é alérgico. Aquele grupo que recebeu a informação que estava passando reagiu com alergia, a grande maioria deles. Os outros não, na prática não estavam passando nada
que reagia com alergia. Essas são pesquisas seríssimas que mostram hoje como é que A influência da mente no corpo. Né? ele vai trabalhar. Então, quando você entra nesse tipo de cenário, cara, é um mundo completamente fantástico que dá para se trabalhar. A gente citou aqui tempo mais ou menos de maturação do coaching no Brasil, 10 anos, um pouco mais aí, né, de realmente evolução, e a gente citou os Estados Unidos 45, 50 e talvez até mais. Né? Você tem aí informações, assim, exemplos que você pode trazer, principalmente nos Estados Unidos, um mercado muito mais maduro, de situações que a gente começa a viver agora e que nos Estados Unidos viveu isso na década de 90, década de 80, assim, pra gente entender para onde está indo o coaching realmente agora aqui no Brasil? Sem dúvida. A primeira toda vez que você tem uma profissão surgindo, você tem a dúvida. Se ela vai funcionar ou se ela não vai funcionar. Acho que o exemplo mais interessante que a gente às vezes usa, né, cara? O primeiro médico que teve a ideia de fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto, ele foi chamado de louco. Ele quase teve o registro caçado. Porque chamaram de carniceiro, açougueiro. E você vai abrir o cara vivo? Cara, quantas pessoas já foram salvas exatamente por causa disso? Por quê? Porque o novo assusta. Então você precisa de tempo. A resistência é sempre. A resistência existe, você precisa tempo para mostrar os seus frutos, para ver o que vai acontecer. Então hoje no Brasil, a gente está nessa composição. Os Estados Unidos já passou por essa etapa. Como eu disse, os Estados Unidos não se pergunta mais, não se questiona mais se o coach faz sentido ou se não faz sentido. Lá o cara te pergunta, o que você faz? Fala, eu sou coach. Fala, do quê? A pergunta natural é do quê? De qual especialidade que você faz? Então, esse é o caminho natural que a gente tende a chegar aqui. No momento que a gente está, talvez um pouquinho, final do ano passado, metade do ano passado, a gente começou a perceber um movimento que está começando a ter uma separação do joio do trigo. Sabe? Aquele cara que é o charlatão, que ele está começando a ficar para trás. Está patinando. As pessoas são inteligentes. Ninguém fica ninguém consegue enganar sustentar sempre uma mentira por muito tempo. E elas começaram a entender que tem os caras que aparecem e somem, e tem uma turma que está ficando e assim, está ficando e está mostrando o resultado. Pô, peraí, não pode ser, cara. Deixa eu ver um pouquinho mais de perto. Então acho que a gente está caminhando para essa curva aqui no Brasil. Legal, e o que está começando a acontecer? Você começa a ver grandes empresas, grandes órgãos começando a se movimentar. Então, por exemplo, já tem multinacionais que estão criando áreas internas para que haja coaches internos. Estão contratando para ter coach interno. Teve um órgão governamental, cara, não vou arriscar dizer o nome agora porque de verdade eu não lembro. A gente viu o edital contratando coach para a liderança. Mas você entende que eles estão fazendo um processo pontual? Eu preciso dar uma reorganizada na empresa, por isso eu vou contratar coach? Tem os dois. Ou eles estão internalizando o método? Os dois casos. Quando eu falei, por exemplo, desse órgão federal, era para que fosse aplicado um processo de coaching em alguns líderes, na liderança da companhia. Então, você pega os líderes, individualmente você faz com cada um deles para poder trabalhar, ou pode-se fazer um processo em grupo. Processo em grupo, ainda assim o processo em grupo é individualizado. Quando é que acontece um processo em grupo? Só para ilustrar, já que você for da empresa, é quando a empresa te contrata com um objetivo comum. Tá. Então ela contrata para que você quer levar todo mundo para o objetivo. O objetivo não é pessoal, assim, da empresa. Pessoal. Exatamente. Então, daí você tem a capacidade de fazer um processo em grupo mais individualizado. Por quê? A forma que o César vai atingir aquele objetivo é diferente da forma que o Regis vai atingir. Porque cada um tem uma função no processo e cada um tem uma reação, né, ao estímulo que vai receber para aquilo. Então você, ainda assim, não é individual, mas é individualizado. Mas o objetivo da empresa é único. É da empresa. E tem essa empresa que eu comentei contigo, que é uma multinacional, ela está trazendo uma área para que o coach fique ali dentro como metodologia. Para quê? Formar os líderes, trazer funcionários, ajudar a aplicar técnicas. Porque, por exemplo, cara, quando a gente uma das ferramentas que a gente trabalha muito no coach é o perfil comportamental. Sim. Tá? O perfil comportamental é uma ferramenta fantástica para quem é líder.
Então, não é exclusiva minha. Uhum. Então, no momento que você treina alguém e certifica alguém para ser analista de perfil comportamental, se ele é um líder, ele vai tirar muita vantagem em relação a isso. Consegue fazer a leitura e entender Isso. bem o momento, né? Exato. Porque isso é uma coisa. Não, análise comportamental. Eu vou deixar a bola para você terminar, né? Mas não é um desenho do que você é, e sim uma foto do seu momento, né? Isso, você tem características muito fortes suas, mas ele tem uma parte ali que está Onde representando você como é que você está flutua agora. dentro das quatro Exato. áreas. Então, você saber esse tipo de cenário, Aham. você poder olhar isso, pô, isso é uma ferramenta de liderança muito forte. A gente acabou de fazer mais uma formação de mais uma turma, né? Uhum. Normalmente são 4 motivos que as pessoas hoje procuram a formação, e aí bate nessa questão que a gente está dizendo. Uma é para desenvolvimento pessoal, ela quer se desenvolver, né? Mas eu posso fazer claro, você vai usar essas técnicas, essas ferramentas, o método para um desenvolvimento humano. O líder que quer melhorar como líder e como time. Uhum. A pessoa que tem uma profissão e quer uma segunda fonte de renda é a pessoa que quer fazer a migração e quer atingir isso como carreira. Então, é muito comum você ter esses 4 cenários. Uhum. E as empresas, que eu falo que é algo que a gente começa a perceber, é um sinal importante. Porque se a gente voltar 2 anos atrás, nem se falava isso em empresas. Uhum. Hoje, uma boa parte das empresas já começou a entender Entendi. a importância disso. E só para a gente ter uma questão de tempo, cara, Uhum. a gente falou onde é que isso começou, onde é que a gente tem registro? Eu estava falando contigo antes de a gente começar. Tem um livro chamado Coach de $1 trilhão, que ele conta a história do Bill Campbell. Uhum. O Bill Campbell foi coach do Steve Jobs, por exemplo. Pouco. Foi coach do Steve Jobs. Quando? Cara, lá quando a Apple estava começando a ser 80, 90, fazendo os Lá. Commodore. lá atrás. Exatamente. Então, esse cara acabou sendo coach de vários executivos do Vale do Silício. Uhum. Por exemplo, do Eric Schmidt, que é CEO da Google, que é um dos autores desse livro. Uhum. E aí, até como curiosidade, se o pessoal quiser procura no YouTube, Eric Schmidt Coach. E ele conta, ele fala assim, eu era CEO do Google, e aí a gente estava numa reunião de board e falou assim, você precisa de um coach. Eu falei, como assim eu preciso de um coach? Eu sou CEO do Google, estou extremamente estabilizado Uhum. aqui. Por que eu estou chamando esse item? Olha a pergunta lá em 1980. Por que eu preciso de um coach? A profissão não estava consolidada. E aí passa para hoje ele ser o autor do livro Do livro. O Coach $1 trilhão, contando como aquilo fez diferença na vida dele. E aí ele continuou o testemunho, dizendo que aí chegou o Bill Campbell fazer para ele, que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Uhum. Né? Tem um vídeo, por exemplo, também, quem quiser buscar, Bill Gates, coloca lá, Bill Gates, coach. Ele tem uma palestra dele no TED, onde ele começa a palestra e diz assim, todo mundo precisa de um coach. Nossa. Então a gente percebe o nível que já está diferente. E a gente começa a ver empresas buscando, órgãos públicos buscando, as pessoas já fazendo essa separação. Então, eu imagino que a gente está nesse momento aqui no Brasil, nessa separação do joio do trigo. Uhum. E vai começar a ter um movimento de muita clareza daqui para frente. Daqui 1 ano, 2 anos, talvez. Esses movimentos a gente não fala em semanas ou meses. Mas é engraçado, quando você citou aí que você tem sentido de que 2 anos para cá, né, as empresas estão vendo com bons olhos e tudo mais, né, na minha visão de mercado, de trabalho, né, do coaching em si, eu acho um tempo muito curto até para em 2 anos você já está sentindo. Sim. Então, se em 2 anos a gente já começa a sentir, quer dizer que é um movimento com muita força. Sim. Para poder ser sensível, né? Para a gente poder perceber isso. É um movimento com força. A gente precisa lembrar que hoje a gente vive uma era de uma informação muito rápida. Uhum. Então tudo se dissemina muito rápido, isso ajuda a acelerar. Né? Mas eu concordo contigo. Se a gente for olhar, a gente for fazer uma comparação do quanto demorou para os Estados Unidos, por exemplo, eu estou falando de 2 anos, a gente percebe que o tempo está muito mais encurtado. Uhum. Porque nós estamos vivendo um tempo de informação circulando muito mais rápido. Né? Uhum. Então eu acho que, claro, é uma estimativa, não é uma... Lógico. Mas se a gente olhar o que está acontecendo para aquilo que vem no futuro, a expectativa é muito boa nesse sentido. Beleza, a gente vai, como eu falei no começo, a gente vai ficar aqui horas, Se deixar, a gente fala horas. Né? Já avisou que você não volta essa semana para casa? Tem um cliente para atender daqui a pouco, vou falar para ele assim, segura aí que eu não vou chegar. Se fosse ao vivo, eu ia falar, liga lá e me vê. Mas, cara, eu queria
aqui deixar uma oportunidade aí para você, né, para a gente poder encerrar esse bate-papo e antecipadamente aí agradecer realmente de coração por essa aula aqui, esse bate-papo gostoso que a gente teve. Então, por favor, cara, fica à vontade. Pô, César, primeiro agradecer de novo você, agradecer ao Alcides, a turma toda aqui. Somos, eu disse outra vez, é verdade, somos mais do que parceiros, já somos amigos de longa data. Então é muito legal visitar vocês, estar aqui com vocês. Cara, eu que agradeço, né? Porque é uma chance da gente trazer um pouquinho de clareza para as pessoas do que é o coaching. Certo. Ah, mas velho, tem o piada? Tem, cara, vai ter. Ah, quantas piadas você escuta de coach por semana? Cara, eu escuto um monte. E conto também. Conto também. E muitas vezes a gente usa esse cenário, a piada não é o problema. A gente usa esse cenário para poder ajudar. A grande questão é falar um pouco a respeito dessa missão. Mostrar para as pessoas esse lado do coach levado a sério. O quanto ele é já demonstrado em relação a resultados para a gente poder trabalhar. Certo. O quanto ele é possível tocar na vida das pessoas em relação a isso, né? E poder unir a tua atividade profissional a uma missão de vida, cara, é sensacional. E poder compartilhar isso com todo o público e ajudar a esclarecer um pouco, foi fantástico, cara. Obrigado pelo tempo. Nossa, sensacional. É muito bom, muito bom. Bem, brigadão, Regis, brigadão mesmo. Né? E para vocês que assistiram a gente aqui, esse bate-papo sensacional aqui com o Regis Lanza aqui sobre coaching, né? Aqui embaixo no rodapé a gente vai passar os nossos contatos aqui, se você quiser fazer um contato direto aqui com o Regis Lanza aqui, fica à vontade, realmente uma pessoa sensacional aqui, um amigo, né, como a gente sempre fala. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de quando vão sair novos vídeos, novos cortes. Dê um like nesse vídeo aqui para ajudar a gente. E continue seguindo sempre aqui o Vox Talk. Muito obrigado e esse foi o nosso Vox Talk.